Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, não fez nenhum preparatório, deu prioridade ao Saibro e está nas oitavas de final do US Open Alexander Bublik. Difícil entender a cabeça do cidadão do nada, um cara que, tempos atrás, abandonou uma partida de Saibro no terceiro set porque não queria mais jogar na superfície, né? Hoje, assim, abraçou a superfície ao ponto de dar prioridade às quadras duras, em relação às quadras duras, em que ele normalmente joga bem, né? E hoje, vitória contra o Tommy Paul, né? Terminou hoje, né? Começou ontem, mas pra nós aqui no Brasil, terminou hoje. E que jogo duro, né? E é um teste, assim, difícil o Tommy Paul, né? Porque é um cara que é muito sólido, um cara que se defende super bem, deixa o jogo cada vez, assim, tipo, é um desafio porque o cara é taticamente muito inteligente. Ele te pressiona muito no seu saque, porque as evoluções de segundo saque dele, várias vezes, são muito agressivas. Te dá muitas vezes pouco tempo para pensar e ele te força a jogar às vezes muitas trocas de bola e era um desafio grande para o Bublik. E acho que esse ano, assim, o que a gente vê de mais diferente do Bublik é isso, né? Tipo, o Bublik é um cara que ele é totalmente imprevisível, você não sabe o que o cara vai fazer. Me parecia que isso era assim, extrema necessidade de encerrar os pontos o mais rápido possível, né? Aí por isso que o cara às vezes ia um ataque na cruzada, aí volta pro contrapé, aí vai pra paralela, aí vai pro meio da quadra, aí ele vai o quê? Coloca a bola numa curta, né? Tipo, ele faz coisas completamente assim, tipo, imprevisíveis. O Bublik não é um cara que tem um padrão tático, mas a maneira, ele é tão talentoso que ele fazia isso com muita eficiência, né? E aí isso tornava uma arma para ele. Só que nem sempre isso era uma regra. Tem gente que fala, o Bublik é perigoso porque ele é imprevisível. Não, ele é perigoso quando ele faz isso funcionar, porque do dia que ele não faz isso funcionar, ele só tá cometendo erro não forçado, e é por isso que já teve derrotas assim, com placares assim, chamativos, né? Então, eu acho que esse ano ele mudou muito essa abordagem, porque claramente ele compra mais as trocas no fundo de quadra, ele escolhe melhor os momentos para surpreender os jogadores, como é o caso do Paul. E assim, é legal ver o Bublik jogando bem, bem ao ponto de você cogitar. Será que é uma ameaça ao Sinner? Até porque já ganhou do Sinner nesse ano, né? Em quadra de grama, a gente sabe, né? Mas não dá, é uma quadradura rápida. Existe diferença. Você bate mais em movimento na quadradura do que na grama. E isso, obviamente, transforma o Sinner em grande favorito, já que ele não fazia isso lá em Halle, né? E só que assim, ele vai enfrentar um cara que saca muito bem, que tem um ótimo jogo de fundo de quadra, e aí a gente sabe que esse jogo pode se tornar, sim, extremamente perigoso, né? Até porque a gente já viu o Sinner passando dificuldades contra o Shapovalov. Imaginar que o Bublik possa dar ao Sinner um desafio duro, eu acho que existe essa possibilidade, né? Eu, se tivesse que apostar em alguém vencendo, é o Sinner, mas a questão é, a gente está num jogo que vai lembrar mais Rally do que lá em Roland Garros, né? Porque Roland Garros, gente, o Bublik é um cara que ele preza mais pela letalidade. O Saibro tira muito isso de você. Isso tira até do Sinner, em certa medida. Então, é aquela história, né? Lá, os golpes do Bublik, tanto o saque quanto também os ataques no fundo de quadra, perdiam muita velocidade. Ele tinha que gerar muito mais força do braço para gerar potência. Agora é quadradura rápida, né? Não é uma quadradura igual o Indian Wells também, né? Uma quadradura rápida em que a bola anda muito e, obviamente, a capacidade de aceleração de um Bublik machuca, né? Então, assim, um ataque bem feito, né? E, assim, potente, machuca qualquer tenista. E a gente pode pegar aqui como referência, né? Teve momentos ali do Shapovalov que ele acelerou o forehand, mesmo o Sinner sendo extremamente ágil, ele não chegou na bola, né? A mesma coisa, o Deminal ele não chega em todas as bolas, né? Até no jogo lá contra o Popper, quando ele acertava um forehand muito rápido, né? E ele é um cara que tem capacidade de aceleração, havia dificuldade do Sinner colocar de volta em quadra, porque é o que normalmente acontece quando um cara acerta um forehand a 140 por hora, indo para outro lado da quadra e a quadra não desacelera o golpe. Então, assim, eu acho que esse jogo é muito interessante, né? E eu gosto do Bublik porque é um cara que não teme desafio algum. Ele tá ali pronto para jogar, pro que der e vier. E é legal que o cara comprou batalha longa. Ele sempre fez isso, a verdade é, né? Comprou a batalha longa contra o Tommy Paul. Ele conseguiu ali jogar um quinto set maravilhoso e venceu o americano, que assim, gostei da atuação do Paul. Eu acho que ele jogou bem melhor do que contra o Nuno Borges, né? E assim, o Tommy Paul, ele não teve lá muito preparatório, estava acho que machucado, então assim, não é um US Open ruim para ele, né? Mas
A verdade é que assim, ele vai ter que dar um jeito na gira asiática e até mesmo na gira dos indoors para tentar conseguir mais pontos, porque é um ano que, até pela pouca disponibilidade que ele teve, né? E realmente não foi um ano de maior produção do Paul, né? Ele vai ter aí que se virar para não ter uma queda no ranking, né? Porque o Tommy Paul é um tenista que eu acho muito bom, muito habilidoso, mas acaba sofrendo um pouquinho essa questão das lesões e do fato de que assim, ele não conseguiu acho que, chegar assim, além das quartas de final de um torneio grande esse ano. Não me lembro disso ter acontecido, então me corrija se eu estiver errado. Então, agora é ver. Vocês acreditam que Alexander Bublik pode dar trabalho a Jannik Sinner? Quero saber de vocês. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.